Nossa, tá bem ruim a internet. Foi, voltou. Amém. Vocês estão me ouvindo? Porque a minha internet aqui deu uma caída. Vocês estão ouvindo? Ah, amém, amém, gente. A paz do Senhor Jesus. Ah, eu dei uma aula agora há pouco, também estava assim, a internet está oscilando, mas amém, glória a Deus. Amém, a paz do Senhor Jesus a todos, viu? Boa noite, amém. O tema hoje, né, que eu trouxe para estudo é sobre batismo, né? Eu fiz um cronograma aqui para tentar enxugar, porque senão, meu Deus, vão ser 5 horas de aula, né? Eu ainda falo muito para ajudar, então eu dei uma enxugada aqui para a gente tentar falar. Eu vou falar sobre os temas, mas de uma forma um pouco superficial, mas usando os fundamentos, né? Usando a abordagem principal de cada tema, porque não vai dar tempo de falar com detalhes sobre tudo, né? Aí depois eu faço uma aula mais para frente sobre cada um dos batismos, amém? A gente vai falar sobre os batismos bíblicos, né? Existem 3 formas de batismos bíblicos, segundo a Bíblia, que são quais? O batismo em Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo e com fogo, né? São esses 3, né? E eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? E numa aula mais pra frente eu falo sobre um especificamente em cada aula. Eu fiz o seguinte, eu gosto de falar quando eu dou aula, eu gosto de falar lendo a Bíblia, né? Pra ver que não é uma ideia minha, não é uma coisa da minha cabeça. Então eu vou ler alguns versículos e vou explicando esses versículos que são de acordo com a aula de hoje, tá? Sobre batismo. O primeiro versículo que eu quero ler é Isaías, capítulo 44, versículo 3. Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra que está seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Aqui Isaías já estava profetizando sobre o Espírito Santo, né? Antes de Cristo, o Espírito Santo não podia habitar dentro de nós. Nós não éramos santos, santificados ao ponto de Deus morar dentro da gente, né? Quem nos purificou dessa forma foi Jesus Cristo. Mas até então, a santificação era uma santificação superficial, né? Era por meio daqueles rituais de Levítico, né? Então não tinha essa santificação plena como a hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas Isaías já vinha profetizando sobre isso. Isaías já vinha profetizando sobre uma época, uma era, onde Deus nos encheria de águas vivas, né? E dentro de nós habitaria o seu Espírito Santo, né? Então ele já falava sobre isso. E em Marcos capítulo 1, versículo 14, eu quero continuar falando sobre o batismo. Eu vou falar de uma forma geral, depois a gente vai se aprofundando em cada um deles. Marcos capítulo 1, versículo 14 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Gente, aqui Jesus Cristo está ensinando a gente a evangelizar, que legal, né? A gente está vendo como que Jesus evangelizava. Aqui está dizendo pra gente como é que Jesus evangelizava alguém. Ele evangelizava dessa forma, ele chegava na pessoa, falava que o tempo estava curto, a hora é chegada, se arrependam logo e ouçam o evangelho de Deus, né? Então ele falava sobre isso, que extraordinário, né? Então aqui Jesus Cristo nos mostra algo muito importante. Tem que haver o arrependimento, né? Qual é o primeiro passo do batismo? É o arrependimento. Tem que ter o arrependimento, senão não há batismo, né? Então a gente vai falar sobre... Por isso que eu coloquei esse versículo aqui. Porque uma das premissas, uma das importâncias ali, um dos requisitos, das características ali do batismo é o arrependimento. Se não houver arrependimento, não há batismo. Um dos requisitos para que haja batismo é o arrependimento, né? Então, em João, agora, capítulo 3, versículo 3 a 5, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos perguntou para Jesus: como que um homem vai nascer de novo, se ele já é velho? Por acaso ele vai entrar de novo na barriga da mãe dele? Então, Jesus respondeu para Nicodemos: ah, Nicodemos, em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e não nascer do Espírito, não entrará no reino de Deus. Aqui, a gente começa a entrar agora no termo do batismo. Quando fala aqui da água, não é o batismo na água.
Porque não é o batismo da água que nos salva, não é o batismo das águas que nos modifica, né? O batismo na água, na verdade, não modifica a gente espiritualmente, nem no nosso corpo, nada. A gente vai ver o que significa o batismo da água nas águas daqui a pouquinho. Mas aqui, Jesus está falando sobre algo mais, sobre aquela água viva. Jesus está falando sobre isso, sobre aquela fonte de água viva, né? Que a pessoa nunca mais teria sede. É isso que ele está falando. Quem não experimentar dessa água, quem não tiver essa água dentro dele, né? Transbordando de dentro dele, e quem não nascer do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. Então aqui Jesus falava claramente, né? Quem não renascer dele, porque ele é quem coloca as águas, a gente vai ver daqui a pouco, né? Jesus Cristo é quem fala que ele tem as águas, né? A gente viu isso com a samaritana. Jesus é quem tem as águas vivas, né? Então, ele pode dar pra gente essa água onde nós nunca mais teremos sede, né? Então, a gente precisa nascer dessa água, ou seja, a gente precisa nascer dele. E não só nascer dele, mas a gente também precisa nascer do Espírito Santo. A gente vai ver que tem diferença. Às vezes a pessoa nasce de Deus, nasce de Jesus Cristo, mas ela não nasceu do Espírito Santo. Então, se ela não nasceu do Espírito Santo, ela não vai poder ver o reino de Deus, ainda que ela tenha nascido de Jesus, né? Então, às vezes ela nasceu de Jesus, mas interrompeu ali o circuito, né? E não vai poder ali entrar no reino de Deus, né? Então, por isso que a gente vê mais pra frente que Jesus Cristo fala, né? Eu não tenho parte contigo, né? Muitas pessoas vão falar, não, mas eu profetizei em seu nome, mas eu curei em seu nome, mas eu preguei em seu nome. E Jesus vai falar, se aparta de mim porque eu não te conheço, né? Então, é por causa disso. A pessoa não basta só renascer de Cristo, mas ela tem que ter o Espírito Santo dentro dela, né? Então, o Espírito Santo tem que habitar dentro dessa pessoa e demonstrar os frutos, né? O fruto do Espírito Santo. Então, em Mateus fala mais sobre isso. Mateus 28, capítulo 28, versículo 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações e batizem-os. Batizem-nos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui tem muito tema para a gente falar, né? Eu poderia falar sobre o Espírito Santo, né? Como que a gente sabe que alguém tem o Espírito Santo nele ou não? Mas eu não vou me ater a isso, tá bom? Senão vai ficar muito longa a aula. Isso é um outro tema pra gente falar, porque existe diferença entre batismo do Espírito Santo e ter o Espírito Santo, em ter um convívio, né? Ter comunhão com o Espírito Santo, há a diferença. Mas eu não vou me ater hoje a isso, né? A explicar como você identifica o Espírito Santo em alguém. Eu vou falar realmente sobre o batismo, tá? Sobre receber, né? Não sobre continuar tendo, mas sobre receber o Espírito Santo. A gente vai falar mais sobre isso hoje, tá? Então, aqui, né, no capítulo 28, 18 a 20, a gente vê claramente, né, que Jesus fala, né, vão a todas as nações, façam discípulos, né, ou seja, vão, ensinem tudo que eu ensinei a vocês, passem adiante, né, façam alunos, né, é isso, discípulos, façam alunos, ensinando essas pessoas sobre o que eu ensinei a vocês, né, ensine a elas, né, fale para elas sobre o Evangelho de Deus, né? Elas crendo, batizem-as, né? Batizar como? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, né? E ensine essa pessoa a guardar todas as coisas, né? Que eu tenho falado para você, né? E isso será que, se você fizer dessa forma, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, né? Então, por todos os tempos eu estarei com você até minha volta, né? Isso que Jesus está falando aqui. Então, aqui Jesus já está falando claramente para sair batizando, né? Então, a gente tem que saber o que a gente vai sair fazendo, né? Senão as pessoas já saem evangelizando errado. Então, a gente tem que sair sabendo já o que é isso que Jesus está mandando aqui. Então, ele manda que saia e faça discípulos. Então, antes de sair batizando por aí, sem a pessoa saber por que está sendo batizada, a gente tem que sair fazendo discípulos, né? Então, a gente sai ensinando. A gente sai ensinando o evangelho, ensinando a palavra da salvação para que essa pessoa creia nela, né? E então ela seja batizada. E é isso que Jesus está falando aqui. Primeiro ensine, para que a pessoa tenha consciência. Senão, às vezes, a pessoa entra lá, faz um batismo nas águas e não sabe nem o que está fazendo, né? E é isso que Jesus está falando. Ensine para que ela saiba no que ela está sendo batizada, né? E agora, Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim: E disse-lhes:
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Agora eu vou começar a explicar para vocês essa palavra batizado, batismo. Quando a gente fala a palavra batizado, a gente tem a mania de ligar batizado com água, né? Então, a pessoa pensa o quê? Que Marcos está falando aqui. Ai, meu Deus, qual é o evangelho de Cristo aqui, segundo Marcos está dizendo, né? Que Jesus falou que é para ir para o mundo, pregar o evangelho para toda criatura que ainda não virou filho, né? Para que seja filho, vire filho. E quem crer e for batizado nas águas é salvo, né? É isso que a gente imagina. Mas não, o que significa a palavra batizado em hebraico? O termo em hebraico batizado significa mergulhar. Significa imersão, significa cair dentro totalmente, sabe? Tá mergulhado ali, aprofundado naquilo. O que é batizado aqui? Não é água. Então, não é a água que vai salvar ninguém. Então, não é crer e ser batizado na água que vai fazer você ser salvo, não. Aqui, quando fala batizado, é ser batizado em Cristo e no Espírito Santo. A gente vai ver que o batismo das águas, na verdade, não é bem um batismo. Esse nome é errado de falar batismo, porque você não está mergulhando, não tem sentido de mergulhar. Mas é mais a palavra mesmo de Deus diz isso, que é mais um sentido de consciência, né? Nos é dado uma consciência naquele momento. A gente manifesta uma consciência, né? É nesse sentido. Então aqui, quando Jesus diz isso, no Evangelho de Cristo segundo escreveu Marcos, ele está querendo dizer que quem crê em tudo que foi falado, né? Foi pregado para essa pessoa todo o evangelho, né, de Deus. E essa pessoa acreditou naquilo, a pessoa está crendo naquilo, né? E essa pessoa não só creu, mas ela foi batizada. Batizada como? Batizada com Cristo, batizada em Cristo e batizada no Espírito Santo de Deus. Na verdade, o próximo versículo que eu vou falar é sobre isso, né? Hoje até uma aluna me perguntou antes de eu começar a aula aqui, eu falei para ela que ia ter aula aqui agora, ela falou, mas na Bíblia fala que existe um só batismo, né? E é isso mesmo, e isso está confirmando que há só um batismo. Por quê? É só um espírito, né? Todo mundo vai receber só um espírito, mas há uma coisa, só uma pessoa que pode te dar esse espírito, Jesus. Ninguém mais pode batizar pelo Espírito Santo, somente Jesus. A palavra de Deus diz isso, né? Então não sou eu que batizo, né? E coloco na pessoa o Espírito Santo, não. A única pessoa que pode colocar no Espírito Santo dentro de alguém é Jesus. Então Jesus coloca o Espírito Santo dentro das pessoas, né? Então é um só batismo. Você recebeu Cristo. E através de ter recebido Cristo, o próprio Cristo põe o Espírito Santo dentro de você, né? Então é um só batismo realmente, né? E o batismo nas águas é a consciência de tudo que está acontecendo. Você está tendo consciência da mudança da sua vida, a consciência do que ocorreu espiritualmente. É isso o batismo nas águas. Mas ele não salva. O batismo nas águas não salva, né? Tanto é que, por exemplo, aquele pecador que estava do lado de Jesus na cruz, ele foi salvo e ele não foi batizado nas águas, mas ele creu. Ele creu. Ele foi batizado como ali então? Em Cristo. Porque ele creu e ele renasceu em Cristo naquele momento. E por isso ele foi salvo, né? Então é isso que significa, né? E não significa as águas, ser batizado nas águas. Às vezes as pessoas pensam que ser batizado nas águas é ser salvo. E não, as águas não salvam. A gente vai ver daqui a pouco o que a palavra de Deus diz sobre o batismo nas águas. Então em Marcos, o que está querendo dizer aqui Jesus? Quem crer em mim, quem crer nesse evangelho, quem crer no que é dito, né? E for batizado, ou seja, mergulhar em mim. A gente lembra já que eu expliquei o que é a palavra batizado, né? A palavra batizar significa mergulhar. Estar totalmente dentro, né? É a gente pensar num copo de água e algo está lá dentro, totalmente mergulhado. É isso é batizar, né? Isso é batizar, é pegar um copo de água e jogar uma coisa lá dentro, aquela coisa ficar lá dentro, mergulhada. Isso é batizar. Então é isso que Jesus está falando aqui. Se alguém crer no Evangelho de Deus e for batizado, ou seja, mergulhar em mim, mergulhar em Jesus, receber Jesus ali, tá totalmente dentro de Jesus, né? Então essa pessoa vai ser batizada no Espírito Santo, então ela vai ser salva, né? Mas se a pessoa não crer, ela não vai ser salva.
Então, o que salva é a fé, o que salva é crer, né? É isso. E em Efésios, capítulo 4 e 5, diz isso que eu falei. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aqui o que estava acontecendo? Estava tendo uma confusão na igreja, né? E Paulo fala isso. Paulo fica triste porque o povo começou a brigar nessa igreja. Irmãos começaram a brigar. E Paulo fala, gente, por favor, como que vocês estão brigando, né? Eles começaram a dizer, eu sou de Paulo. Ah, não, eu sou de Apolo. Porque eles achavam que quem era de Paulo era mais importante, né? Ah, eu fui batizado por Paulo, então eu sou mais importante porque Paulo me batizou. Ah, não, eu fui batizado por Apolo, né? Então, Paulo fala, gente, por favor, o Espírito é um só, e vocês não foram batizados por mim, vocês foram batizados por Cristo, né? Então parem, é uma unidade só, né? Vocês não têm que se dividir dessa forma, porque vocês estão brigando, se vocês são uma unidade só, né? Nesse sentido que Paulo fala. Então, Paulo fala sobre o batismo. Por quê? Porque tá tendo essa confusão, né? Por isso que há essa passagem de Efésios aqui, capítulo 4, versículo 5, onde Paulo fala, há um só batismo. Mas há um fundamento dele tá falando isso, porque o povo tá brigando por causa de batismo. O povo tá brigando porque um foi batizado por Paulo, outro foi batizado por Apolo, outro foi batizado por não sei quem. Então eles estão brigando quem foi batizado por alguém mais importante. Então eles estão falando, o meu batizado tá melhor, né? O meu batismo foi mais importante, porque Paulo me batizou, né? Então, Paulo fala sobre isso, por isso que ele fala há um só batismo. Então, ele está querendo dizer o que para essa igreja? Não importa se fui eu que te batizei ou se foi o Apolo, porque o batismo é um só. Então, vocês receberam do mesmo Espírito, né? Não importa quem foi que foi aí orar sobre você e batizou você, não importa. É isso que Paulo estava falando. Por isso que ele fala essa parte aqui de um só batismo, é nesse sentido. Tá bom? Então, agora eu vou começar a explicar sobre os batismos, né? Então, a gente já viu de uma forma genérica o que a Bíblia fala sobre batismo, né? São esses versículos que eu li. Então, a gente vê que realmente Jesus mesmo saía e pregava sobre o arrependimento. Então, é essencial o arrependimento. A gente vai ver que João Batista, né, já vinha preparando o povo para o arrependimento, para que quando Cristo viesse, o povo já soubesse que tem que se arrepender realmente, né? Então, já era uma preparação ali realmente. Então, Jesus vem, né? A pessoa manifestou o arrependimento, creu na palavra da salvação. A pessoa, então, ela é batizada. Ela é batizada como? Em Cristo. E esse é o primeiro batismo que eu vou falar hoje. Ser batizado em Cristo é o quê? O que significa ser batizado em Cristo? Lembrando que a palavra batizar é mergulhar. É ficar totalmente dentro, né? É ficar totalmente ali, não já é mais você, sabe? Aquilo que tá fora de você é muito maior, sabe? Se você pega um copo com água e mergulha lá uma bolinha, né? O copo é muito maior, né? Aquilo fica lá mergulhado, né? Aquele brinco ali, alguma coisa fica mergulhado. E é isso. Então, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro batismo, né? É impossível a pessoa ser batizada antes nas águas ou ser batizada antes no Espírito Santo. Não. Ela tem que ser batizada primeiro em Cristo. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo, só quem faz é Cristo. Então, se eu não fui batizada em Cristo, como que eu vou receber o Espírito Santo? Se é o próprio Cristo que dá o Espírito Santo, né? Então, eu não vou receber o Espírito Santo, porque eu não fui batizada em Cristo. E como que eu vou batizar nas águas? Se batizar nas águas é eu ter a consciência de que eu fui batizada em Cristo. Então, eu preciso ser batizada em Cristo. Então, o primeiro batismo que existe é o batismo em Cristo. E o que é isso? Ser batizado em Cristo. É eu mergulhar nele. Então, eu mergulho nele de uma forma que já não sou mais eu, mas ele é quem ocupa todo o espaço, né? E como é que isso acontece, esse batismo, né? Quando é que eu me uno a ele dessa forma, onde ele passa a ser maior do que eu, como esse exemplo dessa água que eu falei, que joga um brinco lá dentro, né? E ele fica mergulhado lá na água. Como? Crendo. Eu tenho fé, eu ouvi a palavra de Deus, eu acreditei nela. E eu reconheço a Cristo como o meu Salvador. E eu tive fé, então isso bastou. Então, pela fé, eu já tô nele, já fui batizada nele. Por quê? Porque pela fé eu morri com ele naquela cruz. E pela fé eu ressuscitei com ele. Então, pela fé, eu mergulhei nele, então fui batizada, né? Então, esse é o sentido. O batismo é isso também, né? Às vezes a gente fica pensando que batizar é só nas águas, mas não. Então, aqui o batismo em Cristo é isso, é eu mergulhar em Cristo. Como que eu mergulho em Cristo?
pela fé, né? Reconhecendo, né? Primeiro, é claro, arrependimento, né? Eu me arrependi, né? Porque como eu vou reconhecer o que Cristo fez por mim se eu não me arrependi do que eu fiz? Então eu não mereço, eu não preciso, né? Porque o arrependimento é isso, você reconhecer que você precisa, né? Então, precisa do arrependimento. Houve o arrependimento, eu ouvi a palavra de Deus, eu acreditei naquilo, naquela palavra de Deus, né? Eu acreditei no evangelho da salvação, então realmente eu fui batizada em Cristo. Então eu creio fortemente que eu morri com Cristo naquela cruz e que eu ressuscitei com ele. E eu consigo entender, né, que quando eu morri com Cristo naquela cruz, eu morri para esse mundo, né? Porque havia uma palavra sobre esse mundo, né? Lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, né? Antes de Adão e Eva pecarem, Deus falou: se vocês pecarem, se vocês comerem dessa árvore aqui proibida, né? Vocês vão morrer. E a palavra de Deus não volta atrás. Então Deus precisava cumprir o que ele disse, né? Mas Deus não estava falando de morrer morte física, né? Deus estava falando de morte espiritual. A morte física é uma consequência, né? Do pecado que houve antes pela morte espiritual. Então ali houve um lançamento de uma palavra, onde Deus falou que nunca mais, né, haveria essa ligação espiritual, né? Nunca mais haveria essa volta espiritual, sempre haveria essa morte espiritual, né? Então, a palavra de Deus foi a morte. Então, Jesus Cristo veio, morreu na cruz, né? E quando nós cremos no que ele fez por nós cremos em quem é ele, que ele é filho de Deus e que ele veio para nos redimir, veio para nos resgatar, então nós morremos com ele naquela cruz, ou seja, a palavra de Deus se cumpre. Porque o que a palavra de Deus dizia? Que o pecado gera morte, né? A consequência do pecado é a morte. Então a palavra de Deus dizia o quê? Que eu herdei lá do Jardim do Éden a morte espiritual. E realmente, eu consegui cumprir ela lá na cruz com Cristo, né? Porque houve até em Cristo a morte espiritual. Por isso que ele fala naquela cruz: Pai, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, né? Realmente, ele precisou sofrer aquela morte espiritual, né? Porque nele nós cumprimos a justiça de Deus, né? Então, ele precisou cumprir a justiça de Deus. Então, por isso que houve aquela morte espiritual. Então, quando nós cremos nisso, a gente consegue morrer com Cristo naquela cruz, né? Então, a gente morre com Cristo naquela cruz e então é feita a justiça de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a morte, o pecado gera morte, né? E lá do Jardim do Éden, a morte já ecoava, né? Então, toda a descendência de Adão e Eva carregava em si a morte espiritual, ainda que não tivesse feito nada, ainda que a pessoa nascesse e vivesse a vida inteira dela sem cometer pecados, ela herdou, né? A herança dela de Adão foi a morte espiritual, né? Mas Jesus veio e nos resgatou disso, né? E quem crê nisso, né, é batizado nele. Então, quando você crê nisso e é batizado nele, você morre com ele naquela cruz. E então você morreu para esse mundo e para todas as palavras que estavam sobre esse mundo. Então aquela palavra lançada lá no Jardim do Éden depois da queda já não te afeta mais. Por quê? Porque você morreu para esse mundo, né? Então você foi feito justiça de Deus, já não está mais sobre as palavras que ecoavam neste mundo. Então, por exemplo, todas as leis lançadas sobre esse mundo, né, a aliança da lei ali no Monte Sinai, tudo já não ecoam mais sobre você. Por isso que não há mais maldição sobre nós, porque a aliança da lei, ela trazia maldições, né? Mas agora em Cristo toda maldição foi quebrada. Por quê? Porque a nossa natureza mudou. E isso é o batismo. A gente está tão mergulhado em Cristo, a gente mergulhou de uma forma tão grande, né? O batismo, que é mergulho, né? A gente mergulhou de uma forma tão grande em Cristo, e agora ele está ocupando um espaço tão maior do que eu, que a minha natureza mudou. Então eu já não tenho mais em Cristo a natureza humana, mas eu tenho a natureza de Cristo. Então agora eu já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim, né? Então é nesse sentido. Então isso é o batismo em Cristo, né? O batismo em Cristo é quando eu realmente mergulhei em Cristo, né? Mergulhei em Cristo e viramos um só. Cristo está em mim, né? Eu estou nele, ele está em mim. Nós viramos uma coisa só, né? A gente está ali unido ali. Isso é o batismo em Cristo. Diz assim no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Fala sobre isso, o batismo em Cristo. Agora eu vou ler alguns versículos que falam sobre tudo isso que eu expliquei. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui Pedro está falando o que eu havia dito.
o principal é você se arrepender, né? Porque na verdade, Jesus, ele só vai redimir o pecado de quem tá arrependido. Se a pessoa não tá arrependida do pecado dela, Jesus não vai redimir nada, né? Então, o principal é se arrependa. Você se arrependeu do seu pecado? Jesus te redime. Então, quando Jesus te redime do seu pecado, ele te batiza. Te batiza o quê? Nele. Então, eu sou batizada em Cristo. E então, sendo batizada em Cristo, eu recebo o dom do Espírito Santo, porque só quem entrega o Espírito Santo é Jesus, né? Então, sendo batizada em Cristo, eu recebo de Cristo, porque é Ele quem entrega o Espírito Santo. Então, eu recebo dele o Espírito Santo, né? Eu recebo o dom do Espírito Santo, que a gente vai falar em uma outra aula sobre os dons, o fruto do Espírito Santo, né? Então, eu recebo dele. Então, não existe outra forma de eu receber o Espírito Santo. Somente Jesus entrega o Espírito Santo. Então, eu preciso estar nele, senão eu não recebo, né? E é nesse sentido aqui que Pedro está falando. Mas Pedro está dizendo, primeiro você tem que se arrepender, né? Jesus não vai redimir quem não se arrependeu. Jesus não vai fazer a remissão do pecado de quem não está arrependido pelo pecado que cometeu, né? E continua agora em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, né? Aqui em Romanos também havia uma questão ali na igreja, né? Mas Paulo está dizendo o quê? Que a nossa boca não pode ser contrária à nossa fé, né? Isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, não adianta também, né? Eu crer e minha boca declarar o contrário, né? Eu preciso declarar com a minha boca, confessar com a minha boca também, né? Que eu creio que Jesus é o meu Salvador. Jesus me resgatou, né? E hoje eu sou feita a justiça de Deus através do que Cristo fez, né? Então, eu tenho que declarar isso. E crer com o meu coração. Não adianta só falar com a boca também, né? Não adianta só manifestar com a boca e o coração, né, não tá participando daquilo. E também não adianta o coração estar participando daquilo, mas com a boca não confessar, né? Precisa os dois estarem ligados, né? Eu não posso estar com medo de confessar o que o meu coração sente, com medo do que vão falar de mim, né? Então eu tenho que confessar o que o meu coração sente. Mas ao mesmo tempo eu também tenho que sentir o que minha fala fala, né? O que minha boca fala. Então eu também tenho que sentir aquilo que eu prego, né? Então agora em Gálatas diz assim, Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Lembrando que a palavra batizado significa mergulhar, significa uma imersão completa e permanente, não é algo temporário, né? É algo assim longo, né? E o que está dizendo em Gálatas 3:27? Todo aquele que foi batizado em Cristo, de Cristo se revestiu. Então, ou seja, quando eu fui batizada em Cristo, eu criei, eu acreditei na mensagem da salvação, eu me arrependi dos meus pecados e eu recebi a Cristo, eu fui batizada em Cristo, eu morri com Ele naquela cruz e ressuscitei com Ele em uma nova natureza. Então, nesse momento, eu fui revestida dele. O que ele está querendo dizer aqui? Nesse momento, é como se tivesse colocado em mim a roupa de Cristo, né? Espiritualmente falando, colocou em mim a roupa de Cristo, né? Por exemplo, a gente sai na rua e vê alguém fantasiado de um boneco, né? Quando a gente olha, a gente não vê o rosto da pessoa. Você olha e você vê o boneco. Então, você vai falar, tá fantasiado lá de um gato. Você vai falar ali, ó, tá fantasiado de gato. Você não sabe quem é que tá ali. É pra você um gato, tá fantasiado de gato. E é nesse sentido, né? A gente tá de Cristo. Então, Deus olha lá pra gente do céu, ele vai ver aqui o quê? Um Cristo. Então, eu tô revestida de Cristo. Então, quando Deus olha pra mim lá do céu, ele olha aqui e vê o quê? Cristo. Ele olha pra mim e vê Cristo. Eu sou Cristo pra Deus, entende? Por isso que o nome de Deus é tão importante, o nome de Cristo é tão importante, né? E tudo que a gente ora em nome de Cristo, né? E a gente pede a Deus em nome de Cristo, né? Nos é dado. Então, nós fomos vestidos de Cristo, né? Então, imagina, Deus olha pra gente, amém, Pedro? Deus olha pra gente lá do céu, né? E vê a gente com a roupa de Cristo. Ele olha e vê Cristo, né? Glória a Deus, né? E essa é a questão, a gente não pode ser contraditório. Por isso que quando a gente é batizado em Cristo, a gente tem que mudar. Porque não é mais a gente que vive, mas é Cristo quem vive em nós, né? Então, como que eu vou estar vestida de Cristo, andar na rua e maltratar os outros? Cristo faria isso, né? Então, tem que ter uma mudança de atitude, né? Um novo posicionamento. E a gente vai chegar nisso, que fala isso aqui também. E tem que ter isso.
Porque se não tem isso, você não está revestido de Cristo, então você não foi batizado. Porque o batismo em Cristo necessariamente te reveste dele. Então, você tem que mudar. Você tem que ter uma mudança de atitude, uma mudança de mente, você tem que ter, né? E você, então, recebe também o Espírito Santo, e é ele que te ajuda, né? O Espírito Santo é que vai ajudando a gente nessa mudança de mente, né? Porque o Espírito Santo vai libertando a nossa mente da escravidão, né? Então, diz assim, em Gálatas 3:27 disse isso, né? Que se nós fomos batizados em Cristo, então nós fomos vestidos de Cristo. Então, qual que é o sinal do batismo? Eu fui vestida de Cristo. Então, Deus olha para mim lá do céu e ele vê andando aqui na terra quem? Cristo. Eu tô com a roupa de Cristo, eu tô andando, né? Então, como que eu posso cometer determinadas coisas se eu tô com as vestes de Cristo? Eu tô andando aqui como Cristo na terra. Então, eu tenho que sair ser Cristo para os outros, né? E é assim, nesse sentido que tá falando aqui em Gálatas. E em Romanos fala ainda mais. Diz assim, Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou porventura, vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, nós fomos batizados na morte dele. Nós fomos sepultados com ele na morte dele, pelo batismo. Aqui quando fala pelo batismo, mais uma vez, não é pela água, gente. Porque assim, vamos parar e pensar. Se eu mergulhar na água, a água não tem poder de me fazer ser sepultada com Cristo. Não, a água não tem poder. Quem tem poder é quem? Cristo. Então, não é essa imersão, esse batismo que está sendo falado aqui em Romanos 6, 3, 4, não é o batismo das águas. A gente vai entender mais para frente qual é a função do batismo nas águas, mas não é esse. O batismo nas águas não opera nenhuma mudança em nós. Na verdade, ele é só uma declaração. Eu declaro algo, não é algo que acontece em mim com o batismo nas águas, mas sou eu que declaro algo. Entende? Então, um batismo nas águas não manifesta nada em mim, mas eu é que manifesto por meio do batismo nas águas. E aqui tá falando o contrário, algo foi manifestado em mim por meio de um batismo. Então, não é o das águas, é o batismo em Cristo. Então, qual é o batismo em Cristo? É eu mergulhar em Cristo. Então, eu tô totalmente dentro de Cristo, né? Eu já não sou mais eu quem vivo. Eu recebi uma vestidura ali de Cristo, né? E aqui é isso que tá dizendo. Porque aqui é um problema, né? As pessoas continuavam andando da mesma forma que andavam antes. Então, as pessoas creram na mensagem da salvação, se arrependeram dos pecados que elas cometeram e se entregaram a Cristo, morreram com Cristo, renasceram em Cristo, mas continuaram pecando, continuaram dando errado, continuaram cometendo os erros dela. E é sobre isso que Paulo fala. Paulo fala, não, vocês não estão entendendo. Vocês foram batizados em Cristo. Então, vocês foram revestidos de Cristo. E quando isso aconteceu, vocês morreram com ele lá naquela cruz. E vocês também ressuscitaram com ele, mas não são mais vocês. Vocês são uma nova criatura, vocês mudaram. E como que vocês vão continuar sendo os mesmos? Tem que ter uma mudança aí, né? E é isso que Paulo fala. Paulo fala, não, peraí. Quando a gente foi sepultado com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, Paulo aqui ele é muito didático. Ele está falando o quê? Eu não só morri com Cristo naquela cruz. O meu eu antigo foi sepultado. Por exemplo, a gente não vai hoje lá numa cova, abrir uma cova para pegar alguém numa sepultura. Ninguém vai fazer isso, não é? E é nesse sentido que Paulo está falando. Paulo está falando, gente, entendam. Quando vocês morreram com Cristo naquela cruz, vocês foram sepultados. E como agora vocês estão querendo ir lá naquela cova, cavar aquela cova e pegar aquele morto daquela sepultura para querer ser aquilo de novo? Como que vocês estão tentando fazer isso? Não pode fazer isso. Vocês agora têm que viver uma vida nova. Tem que ser diferente, né? Então aqui ele continua. E tudo isso aconteceu, a gente foi sepultado com ele, né? Nós fomos sepultados com ele naquela morte. Por quê? Para que nós fôssemos ressuscitados, senão a gente não podia ser ressuscitado. Então a gente foi ressuscitado dentre os mortos
para a glória de Deus. E aqui, então, Paulo continua. Então, assim andemos nós em novidade de vida. Então, a gente tem que ser diferente, né? Foi batizado em Cristo, tem que mudar. É impossível ser batizado em Cristo e continuar o mesmo, né? Tem que ter uma mudança de atitude, né? Tem que ter uma novidade de vida. É uma vida nova agora que eu recebi, não é a mesma vida que eu recebi antes. A vida que eu recebi antes foi sepultada, né? Tá numa cova enterrada. Então, eu tenho que ter uma vida nova a partir de agora. E como que eu vou voltar lá naquela cova para querer pegar aquela vida que foi sepultada, né? É nesse sentido. Então, em Colossenses, agora o último versículo que tem sobre o batismo em Cristo, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, né? Mais uma vez, esse batismo não é das águas, né? Porque a gente não foi sepultado com Cristo no batismo das águas. A gente foi sepultado com Cristo no batismo em Cristo, né? Então, não é o batismo nas águas. O batismo nas águas não tem poder, né, espiritual de me fazer morrer com Cristo, né? Então, espiritualmente, aquele batismo não tem isso. A água não tem poder de me fazer morrer com Cristo naquela cruz e eu levantar e eu ser uma nova criatura. Não, quem tem poder de fazer isso é Jesus. É Cristo, o próprio Cristo. A água não é Cristo, né? Então, não. Então, não é batismo nas águas que tá falando aqui. Tá falando sobre o batismo em Cristo. Então, mais uma vez, eu fui sepultada com Cristo naquela cruz. Por eu crer nele, quando eu criei nele, acreditei, me arrependi dos meus pecados, né? O poder dele se manifestou de tal forma que eu morri com ele naquela cruz, né? E eu ressuscitei com ele também. Mas não nesse corpo, né? Mas numa natureza maior, porque ele não ressuscitou nesse mundo, não ressuscitou nesse corpo. Mas ele ressuscitou numa natureza maior, né? O Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo na natureza de Deus, na natureza do Espírito Santo, né? E é isso que está falando aqui. E a gente também, a gente é ressuscitado na natureza do Espírito Santo. E é por isso que ele habita dentro de nós. E não na nossa natureza, né? Então é impossível a gente continuar sendo os mesmos, né? Então termina aqui no Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, né, que é a imersão em Cristo, você está mergulhado em Cristo, né, no qual igualmente fostes ressuscitados, né, a gente também foi ressuscitado em Cristo, né, mediante a fé, tá vendo? Não é mediante a água, é mediante a fé. Então, é a fé em Cristo que faz a gente morrer com ele e ressuscitar com ele, não é a água. E continua aqui. Eu não estou indo contra o batismo nas águas, mas eu quero explicar o que é o batismo nas águas. A gente vai entender. Aí aqui continua, né? Que o ressuscitou dentre os mortos. Agora a gente vai passar para o batismo nas águas, tá? Então agora eu só vou finalizar para a gente começar o batismo nas águas. O que é o batismo em Cristo, tá? A gente só faz um remember aí para a gente terminar o batismo em Cristo. Batismo em Cristo é o primeiro batismo. É impossível ser batizada nas águas ou ser batizada no Espírito Santo sem ter sido batizada em Cristo. Porque a condição das águas e a condição do Espírito Santo é eu ter morrido e ter ressuscitado com ele, né? Então ser batizada em Cristo é o quê? É eu crer nele, me arrepender dos meus pecados, né? Querer uma vida nova com ele, né? Então a minha fé me leva, né, a morrer com ele naquela cruz e ressuscitar com ele na natureza que ele ressuscitou, ou seja, na natureza de Deus, na natureza do Espírito Santo. Então eu ressuscito nessa mesma natureza. Então eu estou acima desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, mas eu já não estou mais sob esse mundo, né? Porque eu estou acima. Por isso que é dado poder para expulsar demônios em nome de Cristo, porque a natureza dada foi acima desse mundo, né? E Satanás e seus demônios, né? Eles ainda governam esse mundo, né? Então, isso é o batismo em Cristo. É quando a gente morre com Cristo na cruz e ressuscita com ele, numa natureza diferente, na natureza dele, na natureza de Deus, né? E não só isso, mas nós somos revestidos dele. Então, agora nós temos a roupa de Cristo. Então, nós andamos pelas ruas e nós somos Cristo. Né? Quando Jesus ou o mundo espiritual olha pra gente, nessa situação, o mundo espiritual olha e vê Cristo andando. É nesse sentido, né? Satanás vai olhar a gente andando na rua e vai ver Cristo andando. É assim, nesse sentido que tá falando. Agora vamos ver o batismo nas águas. Batismo nas águas é simplesinho, tem poucos versículos, são 3 que eu anotei aqui para explicar o batismo nas águas. O primeiro, eu vou ler o versículo, aí eu explico. Diz assim, Atos, capítulo 19, versículo 3 e 4. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? E eles responderam,
A gente foi batizado no batismo de João, lá, aquele batismo das águas. Batizaram a gente nesse batismo aí, né? Por quê? Porque Paulo tinha perguntado, vocês foram batizados no Espírito Santo? E eles falaram, nunca nem ouvi falar no Espírito Santo. E Paulo então pergunta, mas no que vocês foram batizados então, se vocês não foram batizados no Espírito Santo? E eles falaram, a gente foi batizado no batismo de João, o batismo das águas. E então Paulo responde ele. Aí Paulo fala assim, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Então, o batismo de João era o batismo de arrependimento, né? Era um batismo que a pessoa manifestava o seu arrependimento naquelas águas. Ele estava ensinando o povo, né? Que viria alguém depois dele. João Batista fala isso ainda, né? Virá alguém depois de mim, e esse sim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo com água. Né? Então, ele fazia o quê? A pessoa ir ao arrependimento, e ele batizava com água essa pessoa que é ao arrependimento. Mas ele disse, não, haverá um que vai vir depois de mim. E esse, quando você for arrependido, né, igual vem para mim, as pessoas vinham a mim, João Batista, né, vinham a mim arrependidas e eu batizava elas na água. Então, eu batizava elas com água. E elas iam arrependidas e eu batizava com água. Mas não, haverá um onde as pessoas vão arrependidas até ele. E ele não vai batizar com água, na água aqui, né? É lógico, com águas vivas, mas não há essa água. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, né? É nesse sentido que ele falava. Então, no capítulo 1 de Pedro, capítulo 1 não, na primeira carta de Pedro, né? Na 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz um pouquinho mais sobre isso, sobre o batismo nas águas. Eu já vou explicar o que é o batismo nas águas. Diz assim, no qual foram salvos, o finalzinho do versículo 20, no qual foram salvos 8 pessoas, através da água, que simboliza o batismo, que agora também vos salva, não pela remoção da imundície da carne, mas pela indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, aqui é muito claro o que Pedro está falando. Na 1 Pedro, Pedro diz assim, né? Deus, claro, o orientando, né? Por meio do Espírito Santo. Mas o que Pedro está falando aqui? Pedro está falando, olha, no dilúvio, 8 pessoas foram salvas. Foi Noé e sua família salva. Foram 8 pessoas salvas. E elas foram salvas pelas águas, né? Então, aqui Pedro deixa bem claro, né, que aquelas águas não foram as águas da destruição, mas foram as águas que salvaram aqueles 8, né? E é isso que ele está falando, eles foram salvos pelas águas. As águas do dilúvio foram as águas que salvaram eles, né? E essas águas do dilúvio, onde esses 8 sobreviveram, onde esses 8 ficaram salvos, viveram, essa água simboliza o batismo. Ou seja, não é o batismo. Ela simboliza o batismo. É isso que Pedro está falando. Não é o batismo, né? O batismo mesmo, o batismo verdadeiro é o batismo em Cristo e é o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque você mergulha, né? Você mergulha, você se aprofunda em Cristo e você mergulha e se aprofunda no Espírito Santo. Isso é o batismo. Agora, o nas águas, ele simboliza, mas ele não é o batismo. Ele não tem capacidade de mudar nada, né? Espiritualmente, ele não tem a capacidade de me fazer mudar nada. Não, espiritualmente ele não consegue me fazer nascer de novo. Ele não vai conseguir fazer nada, a água, né? E é isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro está falando, olha, entendam, na época do dilúvio, 8 pessoas foram salvas, né? E elas foram salvas como? Através da água. Foi a água que salvou, é nesse sentido que ele está falando. E essa água simboliza o batismo, né? Então, hoje, pra gente, hoje nós somos salvos como? Pelo batismo. Onde? Em Cristo. É isso que Pedro está querendo dizer. Não é o batismo nas águas, é o batismo em Cristo. Então, esse batismo nas águas simboliza o batismo em Cristo. Mas não é o batismo em Cristo. O batismo em Cristo
é importante, né? Esse batismo nas águas só simboliza o batismo em Cristo, mas não é o batismo em Cristo. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Pedro está falando, olha, naquela época do dilúvio, quando 8 pessoas ficaram vivas lá, que ficaram na arca, né? Veio o dilúvio, aquelas águas, né? Eles foram salvos através daquelas águas, né? E aquelas águas simbolizavam o batismo que hoje nós temos. Hoje nós somos salvos como? Em Cristo. E eles foram salvos nas águas. E aquelas águas simbolizavam a nossa salvação hoje, que é Cristo, né? Então, o que acontece? O batismo nas águas também simboliza o batismo em Cristo. Mas não é batismo, né? Ele não tem o poder, a capacidade espiritual de operar nada, né? As águas. Mas ele simboliza o que já ocorreu quando eu fui batizada em Cristo, né? É nesse sentido. Aí, Pedro agora explica qual que é o sentido do batismo nas águas. Aí no finalzinho ele explica e diz assim, que agora também vos salva, não pela remoção da imundície da carne. Então aqui ele está falando, ainda hoje, esse batismo nas águas, que aconteceu lá no dilúvio, que eles foram salvos pelas águas, ainda hoje esse batismo também salva. Mas não porque ele limpa a carne. É isso que ele está dizendo aqui. Ele salva também esse batismo. Mas não é porque ele limpa a nossa carne. Não é porque ele produz alguma mudança assim na nossa carne. Não é porque ele vai fazer eu nascer de novo. Não é porque ele vai fazer algo diferente comigo. Não. Mas é porque ele manifesta a minha consciência para com Deus. Então essa é a diferença, né? O batismo nas águas simboliza o quê? A minha consciência para com Deus. Então eu tenho a plena consciência do que aconteceu espiritualmente. Eu entendo. Entendi. Espiritualmente, então, quer dizer que eu morri com Cristo naquela cruz, ressuscitei com ele, e em uma outra natureza, acima desse mundo, já não estou mais sobre o poder deste mundo, e eu fui revestida dele, de Cristo, né? E agora eu ando como ele, não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que está andando na rua, é Cristo que está fazendo as coisas, né? Eu tô tendo essa consciência, eu sou um novo ser, eu nasci de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para as águas. Então, eu vou lá para as águas, me batizar nas águas, né? Mas isso é o quê? É uma manifestação da consciência de que eu entendi o que é o batismo em Cristo. É isso que é o batismo nas águas. Então, eu vou lá para as águas e eu vou mergulhar, né? Alguém vai me batizar. Não posso me autobatizar. A Bíblia não fala sobre autobatismo. Alguém tem que me batizar. Então, eu vou lá na água, alguém me batiza, né? E a palavra de Deus diz realmente que é imergir. Então, esse batismo, por exemplo, de jogar uma aguinha aqui na cabeça, a palavra de Deus não diz isso, não. A palavra de Deus diz que você tem que mergulhar na água. É isso. O batismo de João era assim também. Era mergulhar na água. Então, não é jogar uma aguinha aqui, um copo, não. Né? Nem virar a cabeça assim, só ir na cabeça. Não, tem que mergulhar inteiro, o corpo inteiro, né? E é isso. Então, eu entendi que eu morri com Cristo, ressuscitei com ele, eu já não sou mais eu quem vivo, eu sou vestida de Cristo, eu ando na rua, é Cristo andando, então tá, eu morri e nasci de novo. Então, eu vou fazer isso, vou manifestar o que minha consciência já declarou. E eu vou fazer como? Com as águas. Então, quando eu faço esse movimento nas águas, né, do batismo nas águas, eu estou manifestando a consciência que eu tenho de que eu morri lá naquela cruz com Cristo, eu ressuscitei com ele. E agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem habita em mim. E agora eu nasci um novo ser purificado. E é isso que tudo isso significa, né? Então eu entro nas águas, a pessoa vai, me batiza ali, né, em Cristo mais uma vez, para eu ter ideia do que eu tô fazendo. Então, eu vou ir abaixo nas águas. Nesse momento que eu tô abaixando nas águas e ficando totalmente abaixo das águas, eu tenho que ter a consciência de que ali simboliza o quê? Que eu estou morrendo com Cristo naquela cruz. Então, quando eu levanto, eu tenho que ter a consciência que simboliza que eu ressuscitei com Cristo. E quando eu me vejo toda molhada, eu tenho que ter a consciência de que eu tô purificada. Eu entendo que, na verdade, eu estou purificada, né? É nesse sentido. Então, agora, para finalizar o batismo nas águas, diz assim, em Atos 8:36. Eu vou falar sobre mais uma coisa, deixa eu falar agora antes que eu esqueça. Às vezes tem gente que pensa, né? Eu não batizo em piscina.
Ah, eu não batizo em tal rio. Ah, eu quero batizar em água corrente, né? Senão não é batismo, né? A palavra de Deus não diz isso, tá? Precisa emergir, é claro, né? Mas a palavra de Deus não diz que precisa ser rio, mar, o que precisa ser. Você só precisa realmente mergulhar, você precisa afundar totalmente, você precisa ficar totalmente dentro da água, né? Mas não importa onde ser, pode ser piscina, pode ser mar, pode ser qualquer coisa. Porque a verdade é que não é aquela água que tá te limpando, é só um símbolo, né? O que tá te limpando verdadeiramente é Jesus, é Cristo, né? Então, e é a sua fé. Então, não é aquela água que tá fazendo nada. Então, não adianta, não, eu tenho que ir em uma água corrente, como se a água corrente fosse levar as impurezas, né? Não, quem leva é Cristo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Agora, em Atos, capítulo 8, versículo 36, diz assim, gente, eu vou tentar dar uma acelerada, já vai dar 50 minutos de aula, mas amém. É que é um assunto bem complexo, e olha que eu tô resumindo, viu, gente? Em Atos diz assim, capítulo 8, versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Então respondeu Filipe, você está certo, é lícito, é justo. Se você crê de todo o coração, nada impede. Então o eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. O que acontece? Às vezes as pessoas falam, né? O que precisa para batizar nas águas, né? O que é preciso para batizar nas águas? Para batizar em Cristo a gente já viu, é preciso se arrepender e crer, né? E para batizar nas águas, o que é preciso, né? Aqui, essa passagem de Filipe é muito clara. É preciso crer. Porque o que é o batismo nas águas? Nada mais é do que a simbologia do que já ocorreu. Porque a verdade é que o batismo nas águas é o símbolo, né? Simboliza, né? O batismo em Cristo. Então já ocorreu. Por que eu vou impedir alguém de batizar nas águas se o batismo em Cristo já ocorreu? E é nesse sentido que Filipe está falando aqui. Não, o batismo em Cristo já ocorreu. Ele já creu. Ele já se arrependeu. Então, o que eu vou impedir o batismo nas águas? Se o batismo que o batismo nas águas simboliza já aconteceu. Então, eu vou impedir para quê, né? Qual a lógica? Existem muitos lugares, por exemplo, que não deixam a pessoa ser batizada. Tem que primeiro parar de fumar. Tem que primeiro parar de não sei o quê, né? A palavra de Deus não diz isso. O eunuco não foi lá arrumar a casa dele primeiro, para depois vir batizar. Ele saiu na mesma hora. E Filipe foi muito claro. Filipe fala, você crê, então é lícito. Né? Então, porque nessa passagem especificamente, né, Filipe encontra esse eunuco. Aliás, o Espírito Santo é que leva Filipe para encontrar esse eunuco, né? Porque era para ele ser batizado, era para ouvir. Esse eunuco, ele estava tentando ler a Bíblia. Ele queria entender, mas ele não entendia, ele lia e não compreendia a Bíblia. Ele lia, ele estava curioso, ele queria entender aquilo, mas não conseguia. Então Filipe encontra esse eunuco pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ele encontra. Então Filipe fala, você está entendendo o que você está lendo, né? Ele viu que o eunuco estava lendo a Bíblia e o eunuco fala, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Então Filipe começa a explicar. Então, né, o eunuco fala, eu tô vendo água ali, ó. O que me impede de ser batizado se eu tô vendo água ali? Filipe pregou muito bem, né? Então, o eunuco vai... Então, Filipe vai falar, se você crê, é possível. Então, qual é a condição para você batizar nas águas? É crer, né? Porque, na verdade, o batismo nas águas nada mais é do que um símbolo, né, do que já ocorreu, do batismo em Cristo. Então, não tem por que impedir alguém de ser batizado, né, nas águas se aquela pessoa já creu, né, se o verdadeiro batismo já ocorreu, né, isso daqui é só um símbolo. Então, agora eu vou falar sobre o batismo no Espírito Santo e no fogo. Amém, é o último. E a gente encerra. Gente, é um tema muito amplo, muito longo, mas eu tô falando de uma forma, assim, bem por cima, né? Não vou falar nem sobre os requisitos do Espírito Santo, não vou falar sobre dons, não vou falar sobre fruto, tá? Não vou falar sobre as características do Espírito Santo, eu vou falar só sobre o batismo, tá? Pra ser bem rápido, porque senão vai ficar bem longa a aula. Diz assim, Mateus 3, 11 e 12. Primeiro é importante entender uma coisa. Somente uma pessoa pode nos batizar no Espírito Santo, somente uma, que é Jesus. Então é impossível receber o Espírito Santo se eu não fui batizada em Cristo. O requisito para eu receber o Espírito Santo é eu ser batizada em Cristo. Então diz assim, Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar.
Ele sim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e ele limpará completamente a sua eira. Ele recolherá o seu trigo no celeiro, mas ele queimará a palha em fogo inextinguível. Ele está falando de Jesus aqui, né? Então, é aquilo que eu tinha falado. Aqui João tá falando, ó, eu batizo hoje, vocês vêm aqui para mim arrependidos, né? Declaram o arrependimento de vocês e eu batizo nas águas, né? Mas é água. Mas tá chegando uma pessoa que vocês vão chegar até ele arrependidos e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, né? Então aqui não tá falando sobre dois batismos diferentes, tá falando sobre um. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, é o mesmo batismo, né? O Espírito Santo e com fogo, tá? Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? A gente sabe que é receber o Espírito Santo. Então, eu vou receber o Espírito Santo. O Espírito Santo tá morando dentro de mim, tá habitando dentro de mim, e ele vai começar a conduzir a minha vida. O que é fogo? Poder. E é aquele poder que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo dá um poder de profetizar, de manifestar curas, né? De exortar, e é isso. Então, você, assim, o poder, né? De pregar a palavra com intrepidez, com ousadia, isso tudo é o Espírito Santo. E é isso que está falando aqui. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui em Efésios 1,13 está muito claro. Vocês ouvem a palavra da verdade, vocês ouvem o evangelho da salvação e vocês creem nele. E então, vocês crendo no evangelho da salvação, recebendo a Cristo, sendo batizados por Cristo, o selo de que você foi batizada por Cristo é você receber o Espírito Santo de Deus. É isso que está falando. Está falando aqui em Efésios que quando você é batizado em Cristo, então o selo que Cristo te dá, que você foi batizada nele, é o Espírito Santo. Então você recebe o Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo entrar na gente, ele deixa pelo menos um dom. Depois, em outra aula, eu explico, né? Mas ele deixa pelo menos um dom. Então, a gente sabe que o Espírito Santo entrou na gente. Ele deixa pelo menos um dom em cada um que ele entra. Então, capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, né? Então, aqui é o que eu falei, o fogo vai receber poder, né? Então, além de ser testemunha, né? Além de propagar o evangelho, né? Com ousadia, com intrepidez, né? Com autoridade, você ainda vai ter poder, né? Em Cristo, né? E pelo Espírito Santo, é claro. Em João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, né? Então, o Espírito Santo é quem vai conduzir a gente. O Espírito Santo é que vai me ensinar todas as coisas. O Espírito Santo é que vai me mostrar o caminho correto. O Espírito Santo vai me mostrar o que é pecado e o que não é. O Espírito Santo é que vai me convencer do pecado. O Espírito Santo é que me vai fazer lembrar da lei de Deus. O Espírito Santo é que vai me fazer lembrar da palavra de Deus. É o Espírito Santo, ele que vai me guiar, né? Ele está dizendo aqui. Aí no livro de Atos, gente, já tá acabando, tá? É que é um pouquinho extenso. Eu escolhi um tema muito longo. Depois que eu parei para pensar no tema que eu escolhi. Mas amém. Atos, capítulo 4, versículo 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha o que o Espírito Santo faz. Faz a gente anunciar a palavra de Deus com intrepidez, com ousadia, né? Com autoridade. O Espírito Santo dá isso. O Espírito Santo dá aquela autoridade que você fala e todo mundo vê que você sabe o que você está falando. Você tem autoridade sobre aquilo, né? Você não é pego com calça curta, não. Você sabe o que está falando. E em Atos, capítulo 19, versículo 1, diz assim: amém, João. Amém, João. Daqui a pouco eu já leio e falo direitinho. Amém. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 1 diz assim: aconteceu que, estando o Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, né? Esse daqui a gente estudou, mas eu vou ler mais uma vez para a gente entender agora o termo relacionado ao Espírito Santo. Então, perguntou para esses discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram?
Então os discípulos responderam para Paulo, né? Foi Paulo? Foi Paulo. Responderam para Paulo: não, pelo contrário, a gente nunca nem ouviu falar no Espírito Santo. Ninguém falou pra gente sobre isso. Então Paulo foi, né? E perguntou para eles: então vocês foram batizados no quê? Então eles responderam: no batismo de João. Então ele continua, Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, que a gente já falou, né? Dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Então aqui continua: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a mão, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam, né? Então aqui eu quero falar algo importante. Primeiro, que ele foi batizado somente nas águas. E o que Paulo está falando aqui? Não valeu nada. Não valeu nada, vamos começar de novo. É nesse sentido, né? Valeu nada, vamos começar de novo. Deixa eu te batizar de novo aí. Vamos batizar aí em nome de Cristo, né? Então, ele foi batizado em Cristo, né? E então, ele recebeu o Espírito Santo. A gente vê que ele recebeu o Espírito Santo com imposição de mãos, né? A gente vai ver mais pra frente sobre uma outra oportunidade em que acontece isso, né? Há um recebimento do Espírito Santo por imposição de mãos ali, né? Então, é possível também você colocar a mão sobre alguém, né? E batizar essa pessoa com o Espírito Santo, essa pessoa recebeu o Espírito Santo. Mas a gente vai falar sobre isso, porque existe um outro caso na Bíblia, que havia um discípulo que ele anunciou, as pessoas foram batizadas em Cristo e não receberam o Espírito Santo. E ele não colocou a mão para batizar no Espírito Santo essas pessoas. Mas ele era usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levava ele para lá e para cá. Ele estava aqui, do nada o Espírito Santo levava ele para a China, sabe? Então, ele tinha o Espírito Santo, esse homem. Mas ele não pôs a mão para batizar, né? Então, a gente vai falar sobre isso já já. Então, agora em Atos, faltam só 3 versículos. Em Atos, agora, diz assim, Atos capítulo 11, versículo 15 e 16, né? Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então, eu me lembrei da palavra do Senhor, quando ele disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aqui é Pedro, né? Pedro tinha uma resistência aqui com relação aos gentios, e Pedro foi lá pregar para os gentios. E Pedro não queria batizar ninguém, nenhum gentil. Pedro tinha preconceito ali com o gentil. Então ele começou a pregar para o gentil. No meio da pregação, o gentil começou a falar em línguas ali, né? O Espírito Santo veio sobre o gentil. E Pedro fala assim, nossa, nesse momento me veio na cabeça que Cristo falou que ele batizaria no Espírito Santo. Então, o próprio Cristo batizou aquele homem enquanto eu pregava. Olha só, gente, que impactante isso. Enquanto Pedro pregava para esse gentil, o gentil creu naquilo que Pedro estava pregando, se arrependeu e ele foi batizado em Cristo. Quando ele foi batizado em Cristo, ele foi batizado no Espírito Santo. Então ele começou a falar em línguas. E Pedro parou, olhou e falou, não, mas foi batizado mesmo pelo Espírito Santo. Agora eu entendi. Ele foi batizado em Cristo. Porque só Cristo dá o Espírito Santo. E ele foi batizado no Espírito Santo. Então quem sou eu para recusar a água para esse homem? Então vamos lá batizar nas águas, né? Foi isso que Pedro falou. Então agora em Atos 8, 12 e 17. Não tem ordem, né? Eu falei isso, eu até mencionei isso, porque não tem ordem. Por exemplo, esse homem, ele foi batizado em Cristo e batizado no Espírito Santo. E depois foi batizado nas águas. Mas a gente vai ver casos na Bíblia onde a pessoa foi batizada em Cristo, foi batizada nas águas e depois foi batizada no Espírito Santo, né? Não tem ordem. Mas o certo é que a palavra de Deus diz, né? A gente viu aqui. Quando você é batizado em Cristo, na mesma hora você é revestido dele, né? E ele te batiza com o Espírito Santo, né? Então, você recebe o Espírito Santo na hora. Agora, em Atos 12, 17, que é a outra imposição de mãos, diz assim, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria havia recebido a palavra de Deus, então enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por aquelas pessoas, para que elas recebessem o Espírito Santo, pois elas não tinham recebido o Espírito Santo, e elas tinham sido batizadas em nome de Jesus. Então a gente vê que realmente pode acontecer de ser batizado em nome de Jesus e demorar um pouquinho para você receber o Espírito Santo, né? Pode acontecer. Foi o que aconteceu com essas pessoas. Mas quando Pedro chegou lá
e essas pessoas já tinham sido batizadas em Jesus, mas elas não tinham recebido o Espírito Santo, então Pedro colocou a mão na cabeça dessas pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Mas engraçado é que Filipe é que havia pregado para essas pessoas, né? E Filipe é o mesmo que foi transportado lá quando ele batiza o eunuco. Ele tá lá no mar com o eunuco, batizando o eunuco lá no rio, e o Espírito de Deus leva ele para outro lugar fisicamente mesmo. É um transporte físico, né? Ele vai para outro lugar, outro país, outro estado, é um transporte, assim. Então você vê que esse homem tinha o Espírito Santo, né? Ele foi transportado para o Espírito Santo. O Espírito Santo mandou ele ir lá para falar com o eunuco, né? Mas ele não pôs a mão. Ele não pôs a mão para batizar essas pessoas no Espírito Santo, né? E enquanto Pedro chegou lá e colocou, né? Talvez também por causa da autoridade de Pedro, né? Ele não era apóstolo, né? Esse Filipe, né? Ele era um discípulo, depois é chamado de um evangelista, né? Então talvez por isso. Mas dá para realmente fazer o batismo do Espírito Santo por imposição de mãos. Mas olha que incrível, né? Você tem que estar muito convicto. Você tem que estar muito convicto de que você está batizado em Cristo e que você está em Cristo e que você está revestido de Cristo. Por quê? O batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo só entra em você através de uma pessoa, que é Cristo. Então, olha só, né? Então, Pedro chega lá e põe a mão sobre a pessoa e batiza a pessoa no Espírito Santo e a pessoa recebe o Espírito Santo. Mas só quem pode batizar a pessoa no Espírito Santo é Jesus. Ou seja, realmente, Pedro estava não só revestido de Jesus, né? Pedro estava ali andando realmente na vida nova como Cristo, né? Então, realmente, ele tinha ali uma afinidade enorme, né, com Cristo. A gente vê nesse ponto aí que é extraordinário, né? Porque ele realmente conseguiu batizar a pessoa no Espírito Santo, o próprio Pedro, né? E agora, para finalizar, em Lucas 11:13, diz assim: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o Espírito Santo, ele pode ser recebido por Deus, pode ser pedido por Deus, para Deus, né? Então, o que acontece? Por exemplo, eu conheço pessoas que aconteceu isso, eu já perguntei, a pessoa fala que ela não foi batizada no Espírito Santo. E a pessoa foi batizada em Cristo, a pessoa crê, né? A pessoa se arrependeu dos seus pecados, a pessoa creu, né? A palavra de Deus não diz que a pessoa, né, tem que esperar a mudança, né? Ela tem que mudar já, não, você é batizado pela fé, né? Basta crer, basta ter fé e com o Espírito Santo começa aquela mudança dentro de você, né? E existem pessoas que falam que não receberam o Espírito Santo, né? E elas foram batizadas em Cristo. Ela crê, ela tem fé, né? Ela prega até o Evangelho, mas não foi batizada no Espírito Santo. E a palavra de Deus aqui diz, você pode pedir a Deus. E se você pedir a Deus, Deus vai te dar. É no mesmo sentido da sabedoria. A palavra de Deus diz, né? Todo aquele que pede sabedoria a Deus, recebe. Então, você pode invocar a palavra de Deus pedindo, né? É muito importante a gente entender a palavra de Deus quando a gente vai orar, né? Porque a gente invoca ela, né? E é isso, você pode orar a Deus e falar, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. E eu estou aqui na tua presença, pedindo o teu Espírito Santo. Desça o seu Espírito Santo sobre mim, Pai. Coloca em mim o seu Espírito Santo. Amém. Né? E é isso, gente. O João falou um pouquinho sobre a mudança de vida com o Espírito Santo, mas eu não vou entrar muito nesse termo, porque eu teria que falar do fruto, né? Eu teria que falar do fruto do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo é que manifesta a mudança dentro de nós e a mudança de mente, né? Então, a gente não tem que só ser batizado no Espírito Santo, mas a gente tem que caminhar com o Espírito Santo. E essa caminhada vem sendo demonstrada através do fruto, né? Que é a mansidão, a paz, né? Então, o crente tem que ser... tem que ter vários requisitos, né, de Cristo e do Espírito Santo de Deus, né? Então, mas isso fica para outra aula, gente, senão vai ficar muito longa essa aula. Mas realmente, o batismo no Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que você vai receber, né, é claro que você já não vai receber direto, de imediato, o fruto, mas é aquilo que Jesus disse aqui pra gente, quando você recebe o Espírito Santo, ele passa a te guiar. Então, ele vai passar a falar qual o caminho que você tem que seguir. Se você obedecê-lo, você vai receber o fruto. Mas se você não obedecê-lo, você vai acabar perdendo ele. Porque uma coisa é ser batizado no Espírito Santo, outra coisa é ter o Espírito Santo, né? Às vezes a pessoa é batizada no Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai embora, né? Então, você recebeu o Espírito Santo, até manifestou milagres ali tudo, mas depois você perde, né? O Espírito Santo apaga, né? Tem até acho que é Tessalonicenses, não lembro, que fala, não deixe o Espírito apagar, né? Então...
você deixa ele embora, né? Então isso pode acontecer, tá? Mas eu não vou falar sobre a mudança de vida que o Espírito Santo traz pra gente agora. Em outra aula eu falo. Mas é isso. Sobre o batismo é isso, né? Você recebe o Espírito Santo depois que você recebe o batismo em Cristo. Primeiro é o batismo em Cristo. E quando você recebe o batismo em Cristo, a palavra de Deus diz que Jesus, né, te veste com a roupa dele, você é visto como Cristo, e então você recebe o Espírito Santo de Deus. E então o Espírito Santo de Deus vai te guiar, vai te conduzir para todos os caminhos, vai te lembrar sobre a palavra de Deus, né? E vai te fazer cada vez ter mais proximidade com Deus. E então os frutos começarão a aparecer, né? É isso. E o batismo nas águas nada mais é do que o símbolo de que houve o batismo em Cristo, né? Só isso. Tá bom? Então, amém, gente. Eu tentei dar uma resumida aí, deu certo, deu 1h08 de aula. Mas amém, glória a Deus. Mas é muita coisa para falar resumida assim. Depois eu pensei, foi doidura eu escolher esse tema, assim, os 3 batismos de uma vez. Mas amém. Aí depois eu vejo um dia para falar sobre cada um deles direitinho. A gente fala com detalhes sobre o Espírito Santo, certinho, tá? A Cláudia tá perguntando se o Espírito Santo é uma pessoa. Não, ele é um espírito, né? Ele é um espírito mesmo, é um espírito, o Espírito de Deus, né? Então, ele é o Espírito de Deus que está aqui conosco, né? Jesus Cristo subiu ao Pai, Deus tá lá em cima também, né? Jesus Cristo está à direita de Deus, mas Jesus subiu e deixou aqui conosco o Consolador, né? Então, é um espírito, né? É um espírito mesmo, né? Que entra em nós, né? E nos traz consolo, conforto, alegria, o fruto, né? Então, ele é um espírito para poder entrar em nós, né? E ele se liga com o quê? Com o nosso espírito, né? Nosso espírito é reavivado quando a gente renasce em Cristo. Então, o nosso espírito foi ligado, ele se comunica como o Espírito Santo? No nosso espírito. E é por isso que se eu deixo o meu espírito morrer, eu não vou ter mais ligação com o Espírito Santo. Porque o que comunica o Espírito Santo é o meu espírito, né? Porque o Espírito Santo não vai se comunicar com o meu corpo, né? Ele não vai se comunicar com a minha alma. Ele vai se comunicar com o meu espírito, né? E a minha alma vai ver se vai ouvir o meu espírito ou o meu corpo. Mas ele é um espírito. Ele é um espírito, aí ele vem e fala com o meu espírito, né? Então, porque o que me liga a Deus é meu espírito, né? O meu corpo me liga a esse mundo, mas meu espírito me liga a Deus. Então, o Espírito Santo fala com o meu espírito, né? Então, por isso que quando você ora em espírito, né? A palavra de Deus diz que você ora e você edifica a si mesmo, né? Porque você tá conversando em espírito e você tá conversando com o Espírito Santo, ali em espírito, né? E você tá sendo edificada, mas a pessoa não tá entendendo o que tá falando, mas o espírito dela tá sendo edificado, porque o espírito dela tá entendendo. O espírito dela tá conversando com o Espírito Santo, né? Então, amém, glória a Deus, amém. Então, gente, é isso, tá bom? Eu vou encerrar aqui hoje, amém. Glória a Deus que deu certo. Eu tentei dar uma enxugada aqui, né? Mas glória a Deus que foi, deu certo. E na próxima aula eu faço um negócio mais centrado, né? Eu fui tentar falar de uma forma bem ampla, né? Mas da próxima vez eu falo de um tema específico, né? Falo sobre o Espírito Santo, alguma coisa mais específica, tá bom? Então Deus abençoe a todos. Eu não sei se tem... Ah, tá, a Raíssa tá aí. Eu tava vendo se tinha alguém no grupo de administração, amém. Amém, Raíssa. Amém. Amém. Obrigada, viu? Pela oportunidade. Amém. Deus abençoe. Amém, amém. João Souza está perguntando se o temor ao Senhor traz a evidência que o Espírito permanece em nós, né? Temor também, né? Mas não necessariamente, né? A evidência realmente que a palavra de Deus diz que o Espírito permanece em nós é o fruto, não é o temor, né? Porque temor, em alguns momentos você vê que temor na Bíblia, até o próprio Satanás manifesta, né? O temor de Deus, né? Mas você vê que realmente a palavra de Deus diz, para você ver se alguém tem o Espírito Santo nela ou não, é através do fruto. Então a pessoa tem que ter todos, né? Não é só um fruto, são todos. Ela tem que ter mansidão, paciência, longanimidade, tem que ter tudo isso, todo o fruto do Espírito Santo. Mas eu vou pegar uma aula para falar mais sobre isso, tá bom, gente? Gente, Deus abençoe a todos. Eu vou ter que desligar, porque aqui no Meet tá em oração, tá? Eu vou voltar aqui. Deus abençoe a todos, tá bom? Uma boa noite, bom descanso, amém. Até a próxima aula de amanhã, Juízes, viu? Amém, glória a Deus. Deus abençoe, amém.